Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E digo isto, o apóstolo começa um novo tema falando sobre que a santidade cristã é muito diferente da vida profana que levam os gentios não convertidos. A vida cristã ideal é aquela em que alguém se torna discípulo de Cristo, porque não mais faz a sua própria vontade, mas se submete ao senhorio de Cristo para fazer a vontade do Deus Supremo. Já a vida profana dos incrédulos é pautada pelos desejos da carnalidade, sendo levados pelos costumes imorais da sociedade e vícios degradantes da imoralidade, sem Deus, e que não seguem o Evangelho poderoso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E digo isto, e testifico no Senhor, sempre que Paulo usa de sua autoridade apostólica, ele tem por costume invocar o nome do Senhor para autenticar suas recomendações e exortações também. Apesar de nem precisar, haja vista que o apóstolo já era muito respeitado como autoridade eclesiástica neste tempo de seu ministério. Porém, como o escritor era humilde e tinha um respeito devido à pessoa bendita de Cristo Jesus, ele não perde a oportunidade para então glorificar o nome de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Este Senhor, ao qual o texto fala, é Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele que foi exaltado soberanamente pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isto digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais. É recorrente nos escritos de Paulo esta metáfora do andar cristão para mostrar aos seus leitores de como agir de maneira correta nos caminhos do Evangelho da verdade. O que o autor recomenda aos irmãos que faziam parte da Igreja de Cristo na cidade de Éfeso era de que eles vivessem diferente dos gentios, que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. Não andando como eles andavam, mas sim em santidade de vida, tendo uma vida digna perante Deus. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros. Um dos motivos pelos quais o mundo odeia os seguidores do Evangelho de Cristo é justamente pelo fato de que os servos do Senhor Jesus não vivem como vivem os incrédulos. Os ímpios vivem ao bel prazer,
sem regras nem mandamentos, que norteiem suas vidas e atitudes. O homem natural busca andar conforme os comandos de sua vil carnalidade, sem se submeter à palavra de Deus aqui neste mundo. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Durante o tempo da velha dispensação da lei de Moisés, só existiam dois povos em termos de tratamento diante de Deus, que eram os judeus, aqueles que faziam parte das alianças feitas entre Deus e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que se cumpriram estas alianças ou estes pactos na vida do seu povo, que era justamente Israel. Do outro lado existiam gentios, que eram as demais nações do mundo, que não tinham nenhum pacto ou aliança com o Criador de todas as coisas. Os gentios eram os incircuncisos para os judeus e também considerados pelos judeus, pelos filhos de Israel, como pagãos. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade. Já dentro do tempo da nova dispensação da graça de Deus, com a humanidade por meio de Cristo, os gentios eram aqueles que ainda não haviam se convertido ao cristianismo, o que também eram chamados ou classificados de pagãos. Quem não seguia a verdade do Evangelho, nem as doutrinas cristãs, eram porque não fazia parte da Igreja de Cristo. Isso porque eram pessoas que viviam para o mundanismo e para os prazeres da carne. Os gentios daquela época, também chamados nos dias de hoje de incrédulos, de ateus, homens materialistas, homens carnais, nunca se submetem aos mandamentos de Deus nem ao Evangelho de Cristo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente. Viver para a vaidade da mente é, acima de tudo, andar conforme os pensamentos carnais. Desde a queda da raça humana, por meio de Adão e Eva, que os seres humanos perderam a comunhão com o divino, ao ponto do sentimento de rebelião e da apostasia dominar completamente a humanidade. O que prevalece no homem natural são os desejos carnais, que não deixa o ser humano ser levado pela inclinação do espírito. O que Deus deseja é que o homem seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, sendo o mais vil pecador, passa pelo processo da regeneração espiritual e se torna filho de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.